Bom dia, graça e paz. Em Atos capítulo 17, nós temos o grande discurso do apóstolo Paulo em Atenas. Atenas era a grande representante cultural da época de Paulo, da época de Jesus. Roma era o império, representava o império, a capital do império. Jerusalém era a capital dos judeus e Atenas era a capital das artes, do conhecimento, onde os grandes filósofos apresentavam suas filosofias, suas teorias sobre a criação do mundo, sobre a evolução da humanidade, sobre o porquê das coisas. E lá havia o Areópago, na colina de Ares, havia o Areópago, que era um teatro a céu aberto, onde os políticos discursavam sobre a democracia ateniense, onde os filósofos falavam das suas doutrinas, das suas teorias, onde os poetas falavam sobre as guerras e seus amores. E é ali que o apóstolo Paulo é levado para falar sobre Jesus e a ressurreição. E é ali que uma grande multidão se reúne para ouvir Paulo, que durante aquela semana estava na praça, na Agorá, e em outros locais, falando da sua fé e da sua convicção em Jesus. Atenas haviam muitos e muitos altares, há vários e vários ídolos. Era um povo que se deixava contaminar muito pelos mitos e pelos deuses. E para não desagradar algum deus que talvez fosse mais forte do que o seu, eles fizeram inclusive um altar escrito ao Deus desconhecido. Havia uma sentença que dizia que em Atenas era mais fácil encontrar um altar a um deus, a um ídolo, do que um homem. Para vocês imaginarem quanta idolatria, quanto medo cercavam aquelas pessoas. E estavam lá e ouviram Paulo. No final, quando Paulo fala de Jesus e da ressurreição, eles ficam confusos porque eles tinham muitas divindades masculinas e femininas. E pensavam que Jesus era uma divindade masculina e a ressurreição uma divindade feminina. E disseram que ouviriam Paulo falar sobre Jesus em outra ocasião, mas alguns foram convertidos. Entre eles o próprio Dionísio Areopagita, ou seja, aquele que era responsável pelo cuidado do Areópago, Dâmaris e outras pessoas. Infelizmente, hoje também muitas pessoas têm seus ídolos, seus deuses, e muito provavelmente a maior idolatria continua sendo a idolatria do eu. Eu sei, eu posso, eu sou mais capaz, eu não preciso de Jesus, a minha sabedoria, o meu esforço me leva onde eu quero. Principalmente nesse mundo de relativismo, onde se prega que cada um tem a sua verdade, e as pessoas assim são seduzidas por essa mentira de Satanás e se afastam da verdade bíblica, as pessoas se tornam idólatras de si mesmos. E Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, como Paulo disse, aquele em quem nos movemos e existimos, aquele que está sempre perto de nós, ele muitas vezes é deixado de lado. Ou como disseram a maioria, a respeito disso te ouviremos numa outra ocasião. Ou seja, quando não tivermos nada para fazer, nós vamos na igreja. Não é assim que ouvimos? Vai lá, ora por mim. Um dia eu vou. E esse dia nunca chega. Infelizmente, as pessoas não mudam. Mas Deus está ao nosso lado, como estava perto daquele povo. Como disse Paulo, Ele está no nosso lado, porque é nele que nos movemos e existimos. Ele é o Criador de tudo. Querido irmão, querida irmã, não sei quem é o teu Deus. Não sei se você tem algum ídolo ou é ídolo de si mesmo. Não sei se você já entregou sua vida ao verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que te ama tanto, que mandou Jesus para morrer pelos teus pecados. Mas se você ainda não fez isso, não deixe para amanhã. Creia agora, ou amanhã pode ser muito tarde. Aproveite esse período de isolamento para ouvir mais sobre Deus, sobre o Deus verdadeiro e sobre o seu amor por ti. Abra a Bíblia, leia a Bíblia. Ali está a palavra revelada de Deus e que mostra a tua história. Ali está a tua história. Deixe Deus falar com você e creia você também. Amém. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste,
Para muitos ainda é um Deus desconhecido. Satanás ocupa o coração de muitas pessoas com suas filosofias, com suas idolatrias e assim por diante. Que possamos sempre levar o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador a todas as pessoas, pregando o Evangelho a todas as criaturas. Guarda-nos de todo o mal em mais esse dia. Amém.